Ora viva, bem-vindo a mais um episódio desta websérie aqui sobre a Academia Digital Educatec. E no episódio de hoje lembrei-me de trazer aqui um tema que é muito habitual a ser abordado neste momento, nesta altura, porque estamos em pleno desenvolvimento, mas que para algumas pessoas e por vários motivos, porque nas escolas existem muitas iniciativas, existe o envolvimento em muitas ações, em muita formação, em muitas tarefas com tudo isto que se passou com o confinamento e com este regresso às escolas. E por isso mesmo algumas pessoas ainda não entenderam muito bem a lógica deste plano de transição digital. E para muitos, como é natural, não entender significa não haver um envolvimento e não estar presente em todos os momentos desta iniciativa que, no meu ponto de vista e de algumas pessoas com quem tenho conversado, está a ser um programa com algumas preocupações que não existiram em programas anteriores. Como vos referi num dos episódios, em relação àquilo que é a história da integração das tecnologias nos contextos educativos, este plano de transição digital contempla aqui alguns pormenores que são muito interessantes do ponto de vista das escolas. E por isso mesmo eu decidi trazer aqui um pouco da contextualização deste plano de transição digital. Para começar, é importante referir que este plano de ação para a transição digital é um documento que saiu numa resolução do Conselho de Ministros, a Resolução 30 de 2020, e que assentava em 3 pilares principais. E estes 3 pilares têm a ver com uma transição digital ao nível de Portugal, enquadrado com aquilo que são as iniciativas europeias também, diga-se de passagem, mas que assenta em 3 pilares principais. O primeiro pilar é o pilar das pessoas. E aqui há uma preocupação grande em ter algum tipo de atividades, de ações, de iniciativas, de projetos que vão ao encontro das pessoas ao nível da capacitação digital, da formação profissional e também da inclusão, para evitar que cada vez mais existam pessoas distantes daquilo que é a realidade atual em termos tecnológicos. E este é um desafio muito grande. Eu creio que também nesta área os professores poderão ter um papel decisivo, porque nesta parte da formação de pessoas nós temos um papel muito, muito importante. Depois, um outro pilar tem a ver com o tecido empresarial, com as empresas. Para as empresas é importante o plano de transição ao nível da modernização tecnológica, ao nível de empreendedorismo digital e também ao nível da formação. Depois, um último pilar tem a ver com o Estado. E a este nível há aqui algumas questões relacionadas com os serviços públicos digitais, com a modernização das tecnologias e das plataformas destes serviços públicos, sempre com o sentido de melhorar a eficiência, a eficácia e a rapidez no acesso aos serviços públicos, e aqui também se incluem naturalmente as escolas. E é nesta área das escolas que para nós existe uma importância mais relevante em relação a tudo aquilo que são as medidas previstas neste plano de transição digital. Mas para isso eu agora vou fazer aqui uma pequena magia. Pois é, para as escolas existem aqui 5 áreas que estão previstas neste plano de transição digital, que são muito importantes e que estão relacionadas diretamente com tudo aquilo que é o nosso trabalho nas escolas. E é importante perceber que este plano de transição digital não será totalmente disruptivo, até porque já existem nas escolas muitas iniciativas com a ligação digital, mas é um reforço em relação a tudo aquilo que já foi feito, melhorando alguns aspectos e principalmente dotando as escolas e os professores de todas as condições e competências para que se possam ter metodologias diferenciadas, utilizar pedagogias mais ativas utilizando tecnologias, criando todas as condições necessárias para que isso seja possível nas escolas. E, em primeiro lugar, aqui neste conjunto de iniciativas, estão naturalmente os equipamentos. Os equipamentos que existem nas escolas estão completamente obsoletos, são equipamentos de 2007 a 2011 e não têm as condições nem as características necessárias para muitas das tarefas e aplicações que estão a ser utilizadas atualmente. Ao nível da entrega dos equipamentos, ele é feito por várias fases, começou pelos alunos com escalões do ASE, posteriormente, e já está em implementação neste momento, à data da publicação deste vídeo, a entrega dos computadores aos professores. Depois haverá uma fase seguinte que será aos alunos e prevê-se também que nas escolas, ao nível dos serviços, das salas TIC, existe também uma integração de equipamentos mais recentes, mas sendo feita em várias fases, de maneira a que todas as pessoas envolvidas neste processo tenham equipamentos para poder trabalhar da melhor forma. O segundo aspecto tem a ver com a internet, com o acesso à internet, com a conectividade móvel
que também prevê a entrega a professores e alunos de acessos à internet. A fase que integra estes dois pontos é simultânea, ou seja, à medida que são entregues os equipamentos, também são entregues os acessos à internet. O terceiro ponto desta transição para as escolas tem a ver com os recursos. Isto significa que estão a ser criadas condições para que os professores e os alunos tenham acesso a recursos educativos digitais, seja ao nível dos manuais escolares disponibilizados pelas editoras, seja ao nível de plataformas de concentração de recursos educativos digitais, muitos deles criados por professores ou por comunidades de professores de forma colaborativa. Em quarto lugar, está aqui a parte que é talvez a mais importante neste processo, que tem a ver com a formação. Existe nesta iniciativa um plano de capacitação dos docentes. Numa primeira fase estão a ser preparados professores, um conjunto de professores que são os formadores neste processo através da Direção-Geral de Educação. Portanto, são mais de 500 formadores que estão a sair em termos de formação e de preparação para aquilo que é o objetivo deste plano de formação de docentes. E, pela primeira vez, de uma forma muito organizada ao nível destes programas, existe aqui uma preocupação muito grande ao nível das competências digitais. Estes cursos estão organizados em três níveis, estes níveis de acordo com aquilo que foi o resultado do check-in e alguma relação com aquilo que é o referencial europeu das competências digitais para os professores do século XXI, e muito brevemente já iniciarão algumas ações de capacitação por nível de competência. Esta formação poderá ser muito importante e decisiva, não só ao nível da utilização de aplicações, mas sim da integração dessas aplicações com metodologias diferenciadas, com metodologias ativas, com recurso às tecnologias. Naturalmente que esta formação dependerá muito da articulação dentro dos centros de formação, da qualidade daquilo que será uma ação desenvolvida por um formador, mas principalmente pelo envolvimento e o grau de compromisso dos professores nesta ação. E para isso é importante compreender aquilo que se pretende com tudo aquilo que é este plano de transição digital. Por último, mas não menos importante, temos o nosso famoso PAD. E este plano de ação para o desenvolvimento digital nas escolas é um documento que está a ser criado envolvendo várias estruturas, ao contrário daquilo que aconteceu com outros documentos anteriores em iniciativas nacionais e internacionais ligadas a esta área das TIC. Está a envolver mais pessoas, isto significa que existe aqui um compromisso maior. E este plano, este documento, irá integrar ações que vão ser desenvolvidas na escola, ao nível dos equipamentos, ao nível daquilo que são os procedimentos, das metodologias, da pedagogia, e também com algum peso em relação àquilo que é o plano de formação e as necessidades de formação dos professores do agrupamento, e que está também contemplado neste documento e que está em articulação com o centro de formação correspondente. E estas são então as 5 áreas onde este plano de transição digital tem alguma relevância ao nível das escolas. Nós devemos estar preparados para entender aquilo que se pretende com esta transição, sem nunca esquecer que este é apenas um dos tópicos que está a ser desenvolvido nas escolas e que deverá ser, de alguma forma, articulado com aquilo que é a autonomia e flexibilidade curricular, com aquilo que é o perfil do aluno à saída do secundário, com aquilo que são as alterações ao nível das planificações, dos critérios, da avaliação que está a ser estudada e analisada nas escolas e que, de acordo com aquilo que é a realidade atual do mercado de trabalho, também tem que integrar naturalmente as tecnologias. E nas escolas já vamos sentindo que há algumas pessoas que não estão muito envolvidas neste plano de transição digital, porque não concordam, porque têm opiniões diferentes em relação àquilo que é importante na educação, porque não querem saber se têm necessidade de desenvolver competências digitais ou não. No meu ponto de vista, é importante valorizar estas iniciativas, é importante que os professores se envolvam e que criem compromisso ao nível da escola com este plano de ação para o desenvolvimento digital. Não é o único caminho para a aprendizagem. Naturalmente, a tecnologia pode ser utilizada como uma ferramenta, como um estímulo, como uma forma de chegar àquilo que é importante, que são os conteúdos e as competências que os alunos devem desenvolver, mas de certa forma nós temos um papel importante ao nível da capacitação digital dos nossos alunos, na formação deles enquanto futuros profissionais, e por isso mesmo nós percebemos que na realidade, no mercado de trabalho, a tecnologia tem um papel muito importante e muitos destes alunos irão certamente trabalhar com tecnologias e têm que entender como é que está a funcionar este mercado, como é que podem trabalhar de forma colaborativa, podem utilizar as plataformas digitais para desenvolver competências de trabalho de equipa. E isto é um papel fundamental que nós temos nas escolas. E, portanto, aqui o que se pretende não é que todos os professores, em todos os momentos, trabalhem de forma digital.
Não. O objetivo e a palavra importantíssima neste processo todo é criar equilíbrios. E estes equilíbrios são fundamentais para o trabalho com os nossos alunos. Em relação à formação de professores, que é a área onde eu estou mais envolvido e onde se enquadra também o meu projeto pessoal da Academia Digital e do Catec. No próximo episódio eu vou fazer aqui uma ligação em relação àquilo que são os níveis do check-in com aquilo que são os níveis do referencial e fazendo referência também a algo que é muito interessante neste momento, que é a transição entre níveis que é possível ser planificada por cada um dos professores. Então isto será o tema do próximo episódio. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Eu espero que esta síntese que eu aqui fiz possa ajudar a entender um pouco mais daquilo que é este plano de transição digital e que seja um estímulo para que na tua escola consigas envolver-te em algumas das definições ao nível deste plano de ação para o desenvolvimento digital nas escolas. Então até ao próximo episódio.